Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Inspirar. Eu sou a Livinha Vasconcelos e a cada episódio trago convidados com histórias inspiradoras, impactantes, fortes, para nos impactar, nos refletir sobre o nosso propósito de vida, nossa vida. E nada melhor do que esse mês é o quê? Mês da mulher também, né? E aí eu trouxe uma amiga da luta forte. Eu já disse pra ela, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Porque pensa na mulher forte que luta com força total. Porque quando a gente fala de mulher, a gente precisa também de representatividade. E aí eu trouxe minha amiga Fatinha. Fatinha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Livinha, pelo convite. Estamos aqui sempre juntas. Estamos juntas, né? Fatinha, conta para pessoas de casa quem é Fatinha. O que é que Fatinha fez quando criança? Da onde é que ela veio? A família dela e até onde Fatinha está. Só para avisar que Fatinha, além de tudo, hoje ela é nossa presidente. Que ela é nossa porque né, ela é chefe agora do Conselho da Pessoa com Deficiência daqui de Fortaleza, né, Fatinha? Já foi tantas coisas, mas aí conta, Fatinha. Quem foi Fatinha e quem é Fatinha hoje? É uma história bem longa, mas assim, eu sou uma menina, do interior, do município aqui do Ceará, Canaã, Trairi. Vim para cá, para Fortaleza, aos 13 anos, trabalhar, para sobreviver e tentar ajudar meus 10 irmãos. Eita, família grande. Isso, sou filha, de 11. Uhum. Meu pai e minha mãe, meu pai ainda hoje é vivo, mas minha mãe já faleceu. Certo. E aí, desde os meus 13 anos, que eu estou aqui em Fortaleza, e aos 20 anos, eu comecei minha perca de visão severa. Uhum. E casei, constituí família. Aos 27, fiquei pior ainda da visão, Uhum. E a cada dia fui perdendo a visão. E aí foi quando eu entrei na luta, dos movimentos sociais. Certo. Precisamente quando eu cheguei no bairro Grande Bom Jardim. Foi. Quando eu casei, em 92, eu fui morar no Bom Jardim e lá, eu conheci as pessoas que, na época, estavam na luta. Sim. Por moradia. Uhum. E aí, como eu morava de aluguel, eu me engajei nesse movimento lá e de lá para cá não saí mais. Aí foi só de movimento em movimento, nas lutas sociais. Isso. E aí, quando a gente se fala em lutas sociais, onde é que você já participou dessa luta? Em que projeto você já passou? Já passei por vários, mas um deles, que ainda hoje eu estou militando mesmo, Sim. Nos conselhos de direitos, Sim, O sim. primeiro conselho que eu militei foi do Conselho de Saúde, depois Conselho de Educação, e aí veio assistência, moradia, segurança, pessoas com deficiência, que aí foi na época que a nossa prefeita Luiziane Lins ganhou as eleições. Em 2011, a gente começou, na luta para criar o Conselho de Direito das Pessoas com Deficiência do município de Fortaleza. E como foi isso, esse início? O que é que te fez pensar que precisávamos falar cada vez mais? O que me fez foi justamente a minha perca de visão, como eu já falei, que eu comecei a perca aos 27 anos bem severa, no segundo parto, da minha segunda filha, na hora do parto. E aí foi quando eu disse, eu preciso fazer algo, por mim E por todos. e por todos. Entendi. E aí foi quando eu tive uma grande depressão por conta da perca de visão. Eu me achei numa situação muito, muito ruim, porque eu com uma filha de 4 anos, uma recém-nascida, uma pessoa cega, que sempre trabalhou, nunca dependeu de ninguém, desde os 13 anos de idade. Sim. E aí eu me tornei assim, uma pessoa, naquele momento, naquela situação, eu me sentia incapaz. E aí eu disse, não, eu preciso fazer algo por mim e por todos. E aí foi quando eu me engajei mesmo na luta dos conselhos de direitos. E foi quando foi criado, em 2011, o Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu me engajei mesmo na luta. De lá para cá, não parei mais. Mesmo antes da LBI, né, amiga? Bem antes da LBI. Bem, da Lei Brasileira de Inclusão. E o que é o CONDEFOC, que é o nosso conselho? Conta para pessoas de casa. O que é que a gente faz lá? Hoje, o CONDEFOL é o Conselho da Pessoa com Deficiência de Fortaleza.
Lá, a gente faz o quê? A gente vai lutar, a gente luta, a gente diz o que a pessoa com deficiência precisa no seu dia a dia. Qual é o tipo de política que ela precisa, que aí ela está inserida em todas elas, né? Como eu já falei, em educação, segurança, moradia, saúde, assistência social, todas elas, as pessoas com deficiência, elas estão inseridas em todas as políticas públicas. E é lá que a gente, né, leva essa luta, leva esse grito e dizer que nós estamos aqui. E para que viemos. E de que forma o cidadão ele pode participar dessa luta? Sem ser a pessoa com deficiência, mas também a pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência e sem deficiência, ela pode participar, gente, de qualquer um tipo de conselho, né? Os conselhos específicos, como o nosso, de pessoas com deficiência, para fazer parte dele, né, como conselheiro de direito, ele precisa ser uma pessoa com deficiência. Ou está na luta, né, daquela Exato. pessoa com deficiência, como entidade, como pessoa, como grupo, né? Ele precisa estar inserido em algumas dessas políticas. Sim. Mas as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, que eu costumo até, às vezes eu costumo dizer e brincar, né, que não existe ninguém sem deficiência. Todos nós temos algum tipo de deficiência. Às vezes escondida, às vezes visível, mas todos nós temos. E aí, as pessoas que se dizem normais, elas podem participar, sim, de qualquer conselho. Tanto como conselheiro, quanto como convidado. Na prática, esse exercer o controle de políticas social, como é que ela é feita? O nosso controle social das políticas das pessoas com deficiência é exatamente os conselheiros, né, que foram eleitos. Eles participam, eles levam suas demandas e a cada secretaria a gente leva, né, o que a gente discutiu, o que a gente propôs, o que a gente decidiu nas nossas reuniões. Então, a gente leva, exemplo, para a educação. Sim. A gente está precisando que aquela escola, a Secretaria de Educação, ela leve as pessoas que hoje é lei, a gente sabe, né? Sim. É um direito também já garantido. Receber as pessoas com deficiência nas escolas e ter também uma pessoa, né, que esteja ali ao lado da professora, do professor, como apoio, para receber essas pessoas. Né? Então, a gente leva essa política para a Secretaria de Educação, assim como a saúde, que aí vem as cadeiras de rodas, fraldas, medicamentos de alto custo, entre outros. Próteses, né? As órteses e próteses, então, e entre outros serviços, né? Então, a gente precisa dizer, né? Essa política precisa ser efetivada. Então, cada uma delas tem o seu local que a gente leva as nossas demandas e lá a gente vai lutar e dizer que a gente precisa que ela seja executada. E antes antes, mas ainda é, né? Mas bem menos. A gente luta por isso para acabar. A gente se inserir nas decisões públicas, né? As pessoas. Sempre foi muito desafiador, né, amiga? Para estar em excesso e para que eles possam nos ouvir de verdade, né? Nos entender de fato a nossa demanda, né? Sempre foi muito desafiador. E vai ser sempre, viu, amiga? Eu costumo dizer, a gente nunca, né, vai ter tudo, mas a gente não pode jamais calar. A gente tem que estar sempre dizendo. A gente está aqui, né? Nós somos pessoas com deficiência que precisa que as políticas sejam efetivadas do jeito que a gente precisa. Né? Então, a gente tem que estar sempre dizendo, sempre ali. O desafio continua, Isso. vai ter sempre. Mas Isso. a gente também não pode parar, não pode Não calar. pode se desistir, né, amiga? Quando a gente fala sobre inclusão, vamos falar sobre acessibilidade, né? Direitos garantidos. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente só lembra de rampa, de estacionamento, de elevador. E aí, uma pessoa com deficiência visual como você, a rampa tanto faz, né? Não é uma situação muito desafiadora. Mas, exemplo, o elevador para a pessoa com deficiência. Tudo bem, uma plataforma. Ele pode ser para um cadeirante. Também serve para a pessoa com deficiência visual. Mas sabia que se não tiver o botão adaptado, ele não vai servir?
Não é? Isso. Que é a questão do sonoro. É. Né? Então, Se não tem, gente, a gente não tem como dizer. A acessibilidade nesse elevador, nesse espaço, né, com rampas, com piso tátil, tá total. Não está. não está. Né? Se você não estiver adequado para receber cada tipo de deficiência, não está Exato. adequado para receber aquela pessoa. E eu acho assim, por eu sempre conviver com vocês, ter esse olhar por ser uma pessoa com deficiência, eu acho que para a pessoa com deficiência visual e auditiva, falta muito mais ainda, né? Para deixar mais acessível para vocês. Porque a gente vê que nada. E eu queria até te perguntar aqui. A tecnologia, ela te ajudou bastante, né? Em relação à acessibilidade. Mas ela também atrapalha? Me ajudou e ajuda, mas em algumas ocasiões acaba atrapalhando. Como, por exemplo? Um dos exemplos. Hoje, os celulares, né? Eu costumo dizer assim, que parece que eles programam, né, para aquele período. Você vai ficar durante um ano, né, com esse celular. Daqui a pouco já não serve mais. Sim. Hoje, eles vêm com vários tipos de adaptação, né, de Aham. apoio, de ajuda com os programas. Sim, Mas, em muitas vezes, a gente se aperreia, sim. né? Porque a tecnologia, a cada dia, ela está se modificando, Isso. né? E aí, muitas vezes, a gente que vive do LOAS, né? Uhum. A gente não tem um outro tipo de trabalho para que complemente a nossa renda, né? Às vezes, o LOAS a gente não consegue dar conta, porque muitas pessoas precisam de comprar medicamentos caros, né? Fisioterapias, tratamentos. Isso. E aí o LOAS não chega, não dá para aquilo ali, para suas despesas, né? Sim. E aí o celular parou tudo. É. Acabou tudo. Porque aquele aparelho já tem que ser Trocado. um outro tipo de aparelho. Isso. E aí a gente precisa, né, estar sempre ali dizendo que a gente está com a tecnologia na mão. Eu acho também aquelas maquinetas, né? As máquinas para passar cartão, muitos são no touch hoje em dia, né? Isso. Só em toque. Tudo bem que ele é mais tecnológico, mas ele atrapalha a pessoa com deficiência visual. Também não atrapalha? Atrapalha. E engraçado, você falando nisso, Lívia, eu tenho uma amiga que ela tem uma loja, né? Uhum. E aí ela usa, né, essas maquininhas. Sim. E ela reclama muito sobre isso, sabe? São muitas tecnologias que são a nosso favor, mas tem uns que só nos atrapalham. Não é, amiga? Mas sabe o que é isso? É porque não é pensado junto com a gente. Exato. Eles não chamam a gente, né, para dizer como que você precisa, né? Como Isso. que a gente vai adaptar. Simplesmente eles fazem, mas a gente não é chamado. Assim como a acessibilidade, a questão como você colocou, a questão das rampas, né? Uhum. O elevador, colocou lá. E o restante que está faltando? Né? Fati, você está fazendo faculdade, né? Graças a Deus eu consegui concluir, né? Foi. Né? Consegui terminar ano passado. Assistente Serviço social. social, né? Graças a Deus, Sim. depois de muita luta. Sim. E é por isso que eu defendo muito a questão da educação, né? A gente precisa estar sempre dizendo como que a gente precisa. E engraçado, né? Que a minha coordenadora, no dia que eu fui defender o TCC, aí ela deu esse testemunho, que eu fiquei muito emocionada. Ela, quando a Fatinha chegou, né, na Maurício de Nassau, a gente não tinha nada de acessibilidade. E aí ela, com o jeito dela, né, que ela briga mesmo, ela vai lá e diz, aqui não tem como receber uma pessoa cega, um cadeirante, uma pessoa de muleta, uma pessoa que tem uma deficiência, que eu também falo muito isso, né, temporária, que a gente tem que pensar isso também. Exatamente. Um idoso. E aí, ela, na luta dela, no dizer dela, do jeito dela, a gente foi adaptando a faculdade, não está ainda 100%, mas a gente conseguiu. E ela disse, eu não vou sair daqui, eu vou fazer a luta. E consegui concluir lá. Então, assim, isso para mim, eu fiquei muito emocionada do testemunho dela. Sim, sim. E ela falou, é dessas pessoas que a gente precisa Com estar sempre certeza. junto, na educação, na saúde. Por isso que a importância de nós, pessoas com deficiência, Livinha, a gente está sempre... Ocupando espaços, né? Exatamente, ocupando os nossos espaços, que é nosso. E o quanto isso, você tendo a diversidade na sua empresa, no seu espaço, só melhora, só ajuda, só facilita, a gente tem um olhar diferente, a gente tem uma vivência diferente,
A gente tem experiências diferentes que talvez você nunca vai ter. Talvez não, que você nunca tem, né? É. Então a gente tem um olhar mais amplo, né? Fatinha, como é ser mulher com deficiência? Ai, amiga, é muito desafiador, né? Porque eu sou mulher, sou mãe, sou avó, sou esposa, sou comunidade, né? É muito desafiador, É, mas é o que eu gosto, é o que eu amo fazer, é o que me complementa todos os dias de minha vida. aí, Então, ser mulher, para mim, é desafiador, mas também é muito, como é que eu diria, grandioso. Fatinha, você vê as mulheres sem deficiência, elas já sofrem, né? Muito machismo. E a gente sofre o machismo e o capacitismo. Como isso interfere na tua história? Interfere, assim, muitas vezes, muito ruim, Sim. né? Mas eu não levo isso para mim como como é que eu vou lhe dizer, uma política do descaso, uma política do desprezo, né, da discriminação. Eu sempre tento levar esse tipo de situação, a questão do capacitismo, né, Uhum. para dizer que eu, Fatinha, estou aqui, eu, Fatinha, vou sempre lutar pelas minhas companheiras, né, junto delas, e dizer que a gente jamais vai aceitar o capacitismo, nem nas nossas casas, nem nos espaços, em canto nenhum. Lembrando, gente, que o capacitismo, ele é a pessoa achar que a gente não é capaz de fazer nada, é o preconceito, é a exclusão, é a falta de acessibilidade, é a falta do tratamento, é nos achar que a gente não tem capacidade de responder se a gente quer beber água, né, Fatia? Que a gente luta muito, né? Uma mulher, uma mãe como você, sempre teve aquele. Será que ela vai se dar conta do recado, né, Fatia? Será que duas meninas, marido, estudo, trabalho. 4 netas. 4 netas, né? E aí tá aí a Fatinha para mostrar que quando a gente quer, né? Apesar de termos essas dificuldades, não tem como não ter, não tem como dizer que tudo são flores, que não são, né, Fatinha? Não são. É dia após dia, a gente tá aqui, né? Esse Beijo da Mulher, eu precisava trazer você pra cá, porque você é uma referência pra muita gente. Eu conheci, a primeira vez que eu vi você, foi lá, anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, quando a gente eu comecei a me introduzir mais na luta da pessoa com deficiência, nos congressos, que aí, quando tinha uma coisa errada, você se levantava e dizia, pela ordem, tá errado. E eu falava, caraca, a gente pensa que só a gente, né, tem as nossas dificuldades, mas... E que só a gente luta, né? Mas é muito bom ter mulheres referências como você, porque faz a gente dizer que a gente tem que continuar. Né, Fatinha? Sim, a gente jamais pode desistir. E assim, quando você fala, Livinha, da questão do capacitismo, a gente precisa ainda dizer, né, sempre isso. Nós somos capazes. Somos capazes, é verdade. Nós somos capazes. E aí, assim, quando a gente vai ao médico, ainda hoje tem muito disso, né? Você vai no ginecologista, e aí, comigo não acontece, porque eu já quebrei esse tabu, Aham. né? Mas a gente escuta ainda muito essas falas. Vai lá, vai se consultar, a médica ou o médico vai perguntar as coisas para você. Não, pergunta pro para quem está do acompanhante. seu lado. É. Gente, a gente sabe falar. Exatamente. A gente sabe dizer onde é que a gente está sentindo a dor, É. né? A mesma coisa, você vai no supermercado, Isso. você pega o carrinho, né? Aí as pessoas ficam olhando para você. É. Como que você consegue fazer as compras? Gente, a gente precisa dizer, mais uma vez, eu digo, nós somos capazes. Fatinha, nem te contei. A gente fez a nossa Casa de Todos, que é o evento que a gente faz mensalmente e vai em cada regional. E aí a gente fez o primeiro estande da inclusão. Sempre deixa acessível, tá tudo pronto, mas dessa vez eu quis fazer experiências sensoriais. Aí eu fiz, sabe qual? Aquela de botar 3 tipos de arroz diferentes no copo de plástico fechado. Era arroz 7 grãos, arroz integral e arroz branco.
com a mesma quantidade. E aí a pessoa ouvia o barulho, chacoalhava, aí eu falava assim, me diz qual deles que tu acha que tu vai achar mais fácil se eu tampar teu olho. Aí a pessoa sempre dizia o arroz 7 grãos, né? Que é o mais diferente. Aí, não, esse aqui... Ou então a pessoa dizia assim, não, é tudo igual. Eu digo, não. Todos têm um barulhozinho, intensidade diferente. Ah, mas eu não consigo. Aí eu comecei a explicar. Balanço devagar, faço com mais sensibilidade. E aí, de 10, 3 acertam, né? E aí, no final, eu sempre falava assim, você imagina a pessoa com deficiência visual? Uma mulher, dona de casa, que tem que fazer sua comida, escolher. Então, eu trouxe essa realidade para as pessoas entenderem o outro lado, né? Porque tudo é muito fácil, tudo é muito moleza. Todo mundo acha que tá tudo nas nossas mãos, né, Fatinha? E não tá, a gente faz tudo que todo mundo faz, né? Mas cada um de uma forma adaptada. Exatamente. E aí eu falei assim, se a Fatinha estivesse aqui, ela ia acertar os 3 de uma vez, né? Pois é. Hoje eu também, né, estou no programa, né, do Ceará Sem Fome, estou coordenando 2 cozinhas, né? Uma lá na Granja Lisboa e outra lá no interior onde eu nasci. Quando a nossa primeira-dama começou a fazer o programa, Sim. né, quando ela efetivou o programa das cozinhas sociais, aí, juntamente com o Frei Nailson, né, eu fui fazer os municípios que ele não conhecia, ele me convidou e eu fui fazer. Legal. E aí, assim, a gente conseguiu a nossa cozinha lá e eu consigo coordenar as 2 cozinhas. As próprias gerenciadoras, né, quando elas chegam lá para visitar, Sim. elas ficam olhando Como é? tudo bonitinho, tudo arrumado, tudo organizado, no seu devido lugar, porque eu consigo colocar as 2 em ordem, né, tudo direitinho. Hoje mesmo, né, foi o pessoal da gerenciadora lá olhar a nossa cozinha e tudo, que eles vão fiscalizar, e aí ele pediu, eu vou tirar foto, porque esse aqui está muito lindo, muito bem organizado, muito arrumado. Eu nunca tinha entrado numa cozinha desse formato. Olha Mas aí. porque a gente, né, com deficiência visual, a gente já tem essa habilidade de colocar tudo nos organizado, cantinhos, é tudo verdade. organizado. Já é da gente, É verdade, né? Isso é da verdade, gente. É verdade, é verdade. As pessoas não entendem porque, como eu tenho nanismo, tenho baixa estatura, a gente aflora outros sentidos, né? A Isso. pessoa com deficiência. Então, a minha audição, ela é muito aguçada, porque nem tudo eu consigo enxergar, porque eu não tenho altura, não tenho visibilidade. Então, às vezes, eu não tenho como ver certas coisas. E aí, pela audição, eu sei quem tá passando, onde tá vendo. E aí, às vezes, eu tô no consultório, aí eu falo assim, meu pai tá lá fora. O pessoal, como é que tu sabe que teu pai tá lá fora? Pelo barulho da chave. Que chave? Eu disse, o barulho da chave eu identifico lá longe onde meu pai tá. Mulher, que audição é essa? Eu digo, a pessoa com deficiência é isso, a gente aflora os outros sentidos, né? A gente É uma aguça. porta, como você abre, como você fecha, né? É o tudo. próprio pisado, até se for de chinelo, se for de sapato, a gente conhece. A Conhece gente tudo, sabe. conhece tudo. Amiga, agora a gente chegou num momento super especial do programa, que é o Pergunta Surpresa. Tá preparado pra pergunta surpresa que eu vou te fazer? Estou. Ó, tá no envelope lilás, combinando com o estúdio. Eu tô abrindo agora o envelope e vou ler a perguntinha. Entre tantas experiências na vida pública e social, qual a história, uma conquista que mais reafirmou o seu trabalho? Que mais você diz assim, é isso aqui mesmo, foi por isso que eu tô continuando aqui nessa luta. Livinha, são muitas, mas uma delas é ver hoje as pessoas com deficiência estarem inseridas no mercado de trabalho. Isso é muito importante pra Isso. gente. As pessoas hoje com deficiência concluírem sua faculdade, né? Sua pós, seu doutorado, que eu conheço várias pessoas. O quanto isso é importante para nossa vivência, a nossa humanidade mesmo. A gente sente pertencente do espaço, né, amiga? E assim, outras conquistas, né, que são muitas. Você pode ir, né, na secretaria A e você vai conseguir sua cadeira de roda. Você vai Isso. conseguir sua horta e prótese. Isso. É um direito seu, não é favor. É verdade. E isso, Livinha, é muito importante quando as pessoas dão retorno. É verdade. Isso é muito gratificante para a gente que está na luta. Então, isso faz parte
da nossa luta, do nosso dia a dia e dizer que a gente não pode parar. Verdade. E também a gente tem o outro quadro, que a gente, sempre para encerrar, que a gente faz o Trio Inspira. Primeira pergunta do Trio Inspira, amiga, é: quem te inspirou? Gente, eu poderia dizer aqui vários nomes, Sim. tá? Mas quem me inspirou foi minha própria filha, né? Como eu falei, na hora do parto, quando eu cheguei a perder a visão, minhas 2 filhas, né? Melhor dizendo, porque eu pensei, como que uma pessoa que nunca dependeu de ninguém, sempre trabalhou, né? Hoje vai cuidar de suas filhas, se não enxerga. Sim. Então, foram minhas filhas que me inspiraram, que me encorajaram a ser hoje a mulher que eu sou. Maravilha. E quem você deseja inspirar? Eu desejo inspirar as pessoas que ainda, né, se deixam levar por algum tipo de sentimento de pena, por algumas palavras negativas, tá? Muitas vezes da própria família, tá? Então, eu gostaria muito que um dia essas pessoas que vivem ainda escondida, guardadinha lá no cantinho, né, pudesse erguer sua cabeça e dizer: eu estou aqui e eu posso, eu sou capaz. Quem você queria que eu trouxesse também com história inspiradora igual a sua? Posso falar? Pode. Margarida Mororó. Sabia, nossa querida amiga Margarida Mororó. Outra mulher arretada, que briga mesmo, que luta mesmo. Não só por ela, mas é por todos, né? E que fez também, né, do seu problema, que ocasionou, né, a sua deficiência, Sim. não se deixou abater, mas Verdade. sim levantar a bandeira e dizer: nós somos, né, pessoas com doenças ocultas, Exato. estamos aqui. Se você vê uma pessoa com deficiência visual no meio da rua e ela estiver atravessando, o que é que ela tem que fazer, Fatinha? Ai, Livinha. A gente pergunta se quer ajuda. Tá vendo, gente? Não sai carregando ninguém, não. A gente não precisa ser carregado. Não arraste ninguém, não. As pessoas querem colocar a gente no colo. Exatamente. E a gente não quer isso. A gente quer apenas, muitas vezes, só um apoio. Exato. Simples. Uma mão no ombro, É. a mão no braço do outro. Mas antes de botar a mão no ombro, mão no braço, diga assim: boa tarde, bom dia, boa noite. Isso. Você quer ajuda? Tudo dá certo. Isso, Né, exatamente. Fatinha? É. E assim, Livinha, nessa sua pergunta, nessa sua colocação, é muito importante sempre lembrar, tá? Sim, Que a gente não é inútil, não é exatamente. incapaz. A gente pode fazer tudo que a gente quiser, né, Fatinha? Tudo que a gente quiser. É verdade, é verdade. Fatinha, você é exemplo de mulher. Antes de mais nada. Mulher forte. Mulher que ensina, que inspira de verdade muita gente. Eu sou mais nova do que você. Estou começando agora. Você está na luta há muito tempo. Eu tenho muito a aprender com você. É uma honra ser sua amiga. Amiga íntima e amiga de trabalho, de luta. Espero que a gente possa mudar muita coisa agora. A gente está com essa oportunidade de fazer a diferença. A gente tem feito. A gente está cheio de projetos. Você é uma pessoa que me mostra que com diálogo, com respeito, com o nosso direito, a gente pode ir bem longe. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite de contar um pouquinho da sua história, tirar muitas dúvidas, né? Porque eu sei que não é fácil. Você tem um instituto, não tem? Tenho sim, eu tenho 2 institutos, né? Eu tenho um com o CNPJ lá em Canaã, Trairi, Certo. onde nasci. Eu criei na pandemia, Como é o nome? é a Associação das Pessoas com Deficiência Bom Viver. E eu daqui de Fortaleza? Associação das Pessoas com Deficiência Bom Viver, Brilhos Flores. Ótimo. Então, quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas. Você quer deixar mais algum recadinho pro pessoal de casa? Só dizer, gente, que a nossa luta continua, a gente jamais pode desistir, né? Sim. E não vamos desistir, por mais dificuldade que a gente encontre, que a gente vai encontrar no nosso dia a dia, que não é fácil na nossa vida, no nosso dia a dia, Com né? certeza. Então, a gente jamais pode desistir. Então, a luta continua para todos nós. Sempre pense
em você e no outro que está ao seu lado, que precisa das políticas das pessoas com deficiência serem efetivadas com qualidade. Maravilhosa. Tá vendo? Pense, reflita e aprenda que aqui a gente está aqui para isso, para mostrar esse mundo diverso, nossos direitos, o mundo como ele é de verdade. Gostou do programa? Compartilha, comenta, curte, manda aí pra galera. Espero que hoje você tenha dado um outro olhar diferente e que a gente possa mudar cada vez mais. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e até o próximo programa.